Olá, povo de Deus, 19º domingo do tempo comum, 8 de agosto de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de 1º livro dos Reis, 19, de 4 a 8, Efésios 4, 30 até 5, 2 e João 6, 41, 51. Hoje aproveitaremos da reflexão que os exegetas de Portugal fizeram sobre esse domingo, que a gente continua refletindo o capítulo 6 de João com o longo discurso sobre o pão da vida. Partimos do pão dado por Javé ao profeta para que ele se levante e continue sua missão, pois há um longo caminho a percorrer. Elias é um profeta do reino do norte do século 9 a.C., quando reinava Acabe, até o reinado de Ocosias. Elias era um forte defensor da fé de Israel em Javé e não admitia a presença de outros deuses, sobretudo Baal, que era a divindade da religião da rainha. Com isso, Elias atraiu a raiva dela, que lhe jurou de morte, principalmente depois que, num confronto com Elias, foram mortos 400 profetas de Baal. Esse episódio é certamente uma apresentação teológica dessa luta sem tréguas que se trava entre os fiéis a Javé e os que abrem o coração às influências culturais e religiosas de outros povos. Elias defende o culto e a lei em todas as suas vertentes. Ele representa os pobres de Israel na sua luta sem tréguas contra uma aristocracia e uns comerciantes todo-poderosos que subvertiam a seu bel prazer as leis e os mandamentos de Javé. Jurado de morte, Elias fugiu para o deserto no sul a fim de salvar a vida. E nesse contexto se dá o episódio de hoje. A cena apresenta-nos um Elias abatido, deprimido e solitário, face à incompreensão e à perseguição de que é alvo. O profeta sente que falhou, que a sua missão está condenada ao fracasso e que a sua luta o conduziu a um beco sem saída. Sente medo e está prestes a desistir de tudo. O pedido que o profeta faz a Deus, no sentido de lhe dar a morte, reflete o seu profundo desânimo, desilusão, angústia e desespero. É uma cena tocante que nos recorda que o profeta é um homem e que está, por isso, condenado a fazer a experiência da sua fragilidade e da sua finitude. No entanto, Deus não está longe e não o abandona. Alimentado pela força de Deus, o profeta caminha durante 40 dias e 40 noites até ao monte de Deus, o Horebe. A referência aos 40 dias e 40 noites certamente nos lembra a estadia de Moisés na montanha sagrada, onde se encontrou com Deus e onde recebeu de Javé as tábuas da lei. Também pode aludir à caminhada do povo durante 40 anos pelo deserto até alcançar a terra prometida. Em qualquer caso, esta peregrinação ao Horebe, o Monte da Aliança, é um regresso às fontes, uma peregrinação às origens de Israel como povo de Deus. Perseguido, incompreendido, desesperado, Elias necessita revitalizar a sua fé e reencontrar o sentido da sua missão como profeta de Javé e como defensor dessa aliança que Deus ofereceu ao seu povo no Horebe Sinai. A palavra de ordem de Javé o acompanha na sua longa caminhada. Levanta-te e come, ainda tens um longo caminho a percorrer. Efésios é um texto dessa carta circular que Paulo escreveu
a várias comunidades cristãs da parte ocidental da Ásia Menor, enquanto estava na prisão em Roma por volta dos anos 61, 63. Nesta carta escrita na fase final da vida de Paulo, o apóstolo expõe aos cristãos, de forma serena e refletida, as principais exigências da vida nova que resulta do batismo. Aí encontramos uma exortação aos batizados. É um texto, portanto, parenético, que tem por objetivo principal exortar os cristãos a viverem de forma coerente com o seu batismo e com o seu compromisso com Cristo. O nosso texto de hoje deve ser entendido como um convite a viver de acordo com a condição de homem novo que o cristão adquiriu no dia do seu batismo. Sem dúvidas, devemos destacar a exortação forte do nosso texto de hoje. Não contristeis o Espírito Santo, com o qual Deus vos marcou, como com um selo para o dia da libertação. João 6, 41, 51. Os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque ele havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. E eles comentavam: mas não é este o filho de José? Não conhecemos seu pai, sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? E Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Já é bastante difundido entre os que estudam o quarto evangelho que João nunca usa o vocábulo milagre. Ele fala de sinais. No seu livro dos sinais, que compreende do capítulo 4, versículo 1 até o capítulo 11, versículo 56, João apresenta-nos um conjunto de 5 catequeses sobre Jesus. E em cada uma delas, usando diferentes símbolos, Jesus é apresentado como o Messias, que veio ao mundo para cumprir o plano do Pai e fazer aparecer um homem novo. As 5 catequeses. Primeira, Jesus, a água que dá a vida. Segunda, Jesus, o verdadeiro pão que sacia todas as fomes. Terceira, Jesus, a luz que liberta o homem das trevas. Quarta, Jesus, o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. E quinta, Jesus, vida e ressurreição para o mundo. Essas catequeses, as 5, terminam com uma secção onde se manifesta a oposição dos judeus a essa vida nova que Jesus veio propor à humanidade. João vai, dessa forma, preparando seus leitores para aquilo que vai acontecer em Jerusalém no final da caminhada histórica de Jesus, a morte na cruz. O texto que nos é hoje apresentado, proposto, dá uma dessas histórias de confronto de Jesus com os judeus. No final do discurso explicativo da multiplicação dos pães e peixes, pronunciado na sinagoga em Cafarnaum, Jesus propusera-se como o pão da vida e convidara os seus interlocutores a aderirem à sua proposta para nunca mais terem fome.
O nosso texto é a sequência desse episódio. Refere à murmuração dos judeus a propósito das palavras de Jesus e descreve a controvérsia que se seguiu. Jesus, o pão da vida, nos alimenta nesta caminhada histórica e nos enche de sementes que serão germinadas para a vida eterna. É preciso nos abrirmos ao Pai para que o Filho seja mesmo o pão da vida em nossa existência, pois é o Pai quem coloca no coração humano o desejo de conhecer o seu Filho. E somente quem se deixa instruir pelo Pai torna-se discípulo de Jesus. E ser discípulo de Jesus implica caminhar alimentado por Ele mesmo, o pão da vida. E quem se alimenta por este pão da vida assume o seu projeto de implantação do reino, processo de superação de todas as fomes existenciais e materiais. Portanto, nossa palavra de ordem será pão em todas as mesas. Da Páscoa, a nova certeza. A festa haverá e o povo a cantar aleluia. Um beijo no seu coração. Pão em todas as mesas, da Páscoa nova certeza. A festa haverá e o povo a cantar aleluia. A festa haverá e o povo a cantar aleluia.